Há momentos em que o universo nos chama de maneira silenciosa, mas intensa. Você não vê com os olhos, mas sente no peito. Uma inquietação que não tem nome. Uma vontade de mudar tudo, sem saber por onde começar. Às vezes, é uma simples notificação no celular. Um vídeo, uma frase. E de repente, tudo dentro de você para. Algo toca, algo desperta. Se você é de Áries e chegou até aqui, isso não foi por acaso. A energia que está se formando ao seu redor é diferente, mais densa, mais viva, como se o mundo estivesse respirando no mesmo ritmo que você. Existe uma força invisível prestes a se revelar, e ela carrega a vibração de um novo começo. Um recomeço não imposto, mas escolhido. E essa escolha não vem da lógica, vem da alma. Você sabe disso. Mesmo que não consiga explicar, o signo de Áries carrega um fogo que nunca se apaga. Mesmo cansado, mesmo desacreditado, mesmo machucado, há sempre uma centelha, uma coragem que renasce. E é exatamente essa centelha que começa a ganhar força a partir de agora. Algo se move desde o dia 18 de maio, pequeno, quase imperceptível, mas real, como se tudo o que estava travado começasse, pouco a pouco, a se destrancar por dentro. Você pode ter notado nos últimos dias uma série de sinais. Palavras repetidas, encontros inusitados, aquela sensação de que está no limiar de algo importante. Pode até ter sentido um cansaço diferente, mais profundo, como se seu corpo soubesse que uma nova fase está prestes a começar. E ela está. Mas antes de falar sobre a data que carrega esse marco, 21 de maio, me responde algo. De onde você está assistindo esse vídeo? Que cidade, que país, que canto do mundo? Comenta aqui embaixo. Porque sim, isso também faz parte do movimento. E agora, vamos entender melhor o que começou a se mover no seu campo desde o dia 18. Desde o dia 18 de maio, algo mudou no seu campo. Talvez você ainda não consiga nomear. Talvez esteja se perguntando se é só impressão. Mas não é. Existe uma energia em movimento. E essa energia não vem de fora. Ela vem de dentro. É um chamado interno que começa como um sussurro, mas que, com o passar dos dias, se transforma em urgência. Áries é o primeiro signo do zodíaco. É o que abre caminhos, o que inaugura ciclos, o que inicia sem garantias. Isso significa que quando o universo quer movimentar algo novo, ele começa por você. Você é o início, o impulso, o fogo que acende a tocha. Desde o dia 18, você pode ter sentido mudanças sutis, uma mudança no sono, sonhos mais vívidos, uma vontade de se afastar de certas pessoas ou situações. Pode ser que tenha sentido um peso emocional, como se algo antigo estivesse querendo ser deixado para trás, mas sem que você ainda soubesse o quê. Isso é comum, é parte da preparação. A energia não chega fazendo barulho, ela se infiltra aos poucos, primeiro no corpo, depois nos pensamentos, até alcançar o coração. E quando ela chega ao coração, tudo se intensifica. Você começa a questionar coisas que antes pareciam normais. Começa a perceber detalhes que passavam despercebidos. Começa a desejar mudanças que nem cogitava. Isso é o início da transformação. Não se assuste com o desconforto. Ele é sinal de que você está saindo do automático. E sair do automático dói, porque te obriga a ver, te obriga a sentir. E sentir, muitas vezes, é o que evitamos o tempo todo. Mas agora, não tem mais como ignorar. É como se o universo dissesse: chegou a hora, e essa hora é sua. É de dentro para fora. Não é algo que alguém vai fazer por você. Não é algo que um novo trabalho, um novo relacionamento ou uma nova cidade vai resolver. É uma mudança que acontece em você e tudo o que for verdadeiro ao seu redor vai acompanhar. O que não for vai cair. E por mais que isso pareça assustador, também é libertador, porque pela primeira vez em muito tempo, você sente que pode tomar as rédeas da sua vida, mesmo sem saber exatamente como, mesmo com medo, porque o medo, no fundo, é um sinal de que algo importante está prestes a nascer. Áries, você carrega dentro de si a força do nascimento, a chama primitiva, o ímpeto da criação. E o que está nascendo agora não é apenas um novo ciclo, é uma nova forma de se posicionar no mundo.
uma nova maneira de se ouvir, de se cuidar, de escolher. Pode ser que nos últimos dias você tenha se pegado em silêncio, contemplando coisas que normalmente passariam batido. Pode ser que esteja sentindo a necessidade de simplificar, de se desapegar, de mudar rotinas. Tudo isso é parte do chamado. Não ignore. Honre esses impulsos. Eles são bússolas. E aqui vai um detalhe importante. Essa energia que começou a se mover em 18 de maio não é aleatória. Ela está conectada a um ponto exato no tempo. O 21 de maio. Baba Vanga, em suas visões, apontava momentos específicos de virada para cada signo, baseados não em datas de calendário tradicional, mas em movimentos sutis de energia que ela chamava de ondas de reinício. Essas ondas são como portais que se abrem e permanecem disponíveis por um curto período. Não para quem espera passivamente, mas para quem sente e se movimenta, para quem está disposto a deixar o que pesa e atravessar o que ainda não entende. Você está dentro de uma dessas ondas, e o pico dela será no dia 21. Mas para que ela te transforme de verdade, você precisa se abrir para o processo. Não adianta esperar que o universo faça tudo por você. Ele mostra os sinais, empurra levemente, oferece as oportunidades, mas a escolha final sempre é sua. Talvez, até agora, você tenha vivido os dias como se estivesse esperando algo mudar de fora. Uma sorte repentina, um milagre, alguém que aparecesse para resolver. Mas e se o milagre fosse você se mover? E se o sinal que você tanto espera for o próprio desconforto que tem sentido ultimamente? E se essa inquietação não for problema, mas resposta? Baba Vanga dizia que quando a alma está pronta, a verdade começa a doer. Não porque machuca, mas porque desperta. E despertar às vezes incomoda, desinstala, bagunça. Mas é esse mesmo movimento que abre espaço para uma nova vida. Uma vida mais alinhada com o que você é e não com o que esperavam de você. Essa semana entre os dias 18 e 21 é o início do processo. É o momento em que tudo começa a se ajustar nos bastidores. Pessoas são afastadas, ideias são semeadas, emoções vêm à tona. E você começa a perceber que o que parecia confuso começa aos poucos a fazer sentido. Não tente controlar tudo. Não tente prever o que vem. Apenas sinta. Preste atenção nos pequenos detalhes, em quem te liga, em quem some, no que te inspira, no que te irrita. Tudo isso são pistas, porque quando a energia muda, o mundo responde. E você já está sentindo isso, mesmo que ainda não consiga explicar com palavras. Aliás, comenta aqui. O que você tem sentido nos últimos dias? Você percebeu alguma mudança no seu corpo, na sua rotina, na sua energia? Alguma vontade repentina de fazer diferente? Compartilha, porque às vezes só de falar você desbloqueia algo. E lembre-se, o que começou a se mover em 18 de maio não é o fim, é o começo. Um começo que exige presença, consciência, coragem e, acima de tudo, disposição para se permitir. Porque o que vem agora, a partir do 21 de maio, é a primeira evidência concreta de tudo o que está em preparação. E você vai sentir, principalmente no corpo. É difícil explicar para quem nunca sentiu, mas o corpo fala alto. Mesmo quando a gente tenta calar. Às vezes ele sussurra por dias, semanas, meses. Outras vezes ele grita através do cansaço, das dores que não passam, do sono que não restaura, da sensação de que algo não está bem, mesmo quando os exames dizem que está tudo certo. Áries, você sabe o que é viver acelerado. Você sabe o que é seguir em frente, mesmo com o corpo pedindo pausa. Você aprendeu desde cedo a agir antes de pensar, a não demonstrar fraqueza, a vencer pela força. Mas esse ciclo que começa em 21 de maio não quer mais te ver sobrevivendo. Ele quer te ver renascendo. Baba Vanga dizia que há momentos em que o corpo humano é realinhado por forças que vêm de fora, mas que só se manifestam de verdade quando o coração está pronto. Ela se referia a ondas energéticas que não podem ser vistas, mas que influenciam diretamente a saúde, física, emocional, mental e espiritual. E a onda que se aproxima agora é para você, Áries. Sim, para você.
Porque 21 de maio marca o começo de um novo processo de regeneração em seu corpo. Uma restauração profunda, silenciosa, mas transformadora. Não se trata de um milagre no sentido hollywoodiano. Não é mágica, é movimento. É o seu sistema respondendo a uma frequência que pede mais equilíbrio, mais escuta, mais cuidado. Você pode sentir isso de várias formas. Uma melhora súbita após dias difíceis. Um impulso inesperado de começar a caminhar, de mudar a alimentação, de se desconectar de hábitos que sempre foram normais, mas que agora parecem pesados. Pode ser também através do corpo emocional, vontade de chorar, raiva sem motivo aparente, lembranças antigas surgindo do nada. Tudo isso é parte da liberação. A energia de 21 de maio se instala como um reinício celular, uma reprogramação que só acontece quando há espaço para ela. Por isso, se você tem sentido necessidade de limpar, de se afastar de certos ambientes, de se recolher mais, não lute contra isso. Isso é sabedoria do corpo. Aliás, preste atenção. O seu corpo está mais sábio do que nunca agora. Ele vai começar a te dar sinais muito claros do que quer e do que não quer. Vai te dizer o que comer. Vai te mostrar quando precisa de descanso. Vai se revoltar quando você o ignora. Mas também vai te recompensar quando você o escuta. Porque a partir de 21 de maio, cada pequeno gesto de autocuidado que você fizer será amplificado. Se você começar uma rotina nova, por menor que seja, beber mais água, dormir melhor, alongar ao acordar, você vai perceber resultado mais rápido, porque essa onda energética ela funciona como uma ampliação daquilo que já está sendo cultivado. E isso vale para o bom e para o que ainda precisa ser curado. É por isso que esse período também pode trazer à tona sintomas esquecidos, dores antigas, fadiga, sensibilidade, mas não se assuste. Isso não é retrocesso. É o corpo trazendo à superfície tudo o que estava acumulado, porque agora ele sente que pode finalmente liberar. Talvez você sinta vontade de fazer exames, de procurar terapias, de se abrir para tratamentos naturais. Baba Vanga dizia que a cura só acontece quando o corpo e a alma concordam com ela, quando há intenção. E intenção é o que não vai te faltar agora. Se você estiver passando por um processo de doença, esse ciclo pode ser o ponto de virada, um alívio, uma resposta, uma nova abordagem. Não veja isso como promessa. Veja como um portal de possibilidades. A energia está disponível, mas ela se conecta com quem se abre para ela. Isso também vale para doenças emocionais, depressão, ansiedade, crises de pânico, inseguranças profundas. Tudo isso pode passar por uma fase de transformação a partir do momento em que você reconhece que seu corpo não é inimigo. Ele é um espelho, um aliado. Observe, por exemplo, o seu sono. Você tem dormido mais ou menos? Acorda cansado ou renovado? Está tendo sonhos intensos? A insônia piorou ou melhorou? Tudo isso é sinal. O sono é um dos primeiros canais que o corpo usa para mostrar que algo está se reorganizando. Outro ponto importante, sua digestão. O intestino é o segundo cérebro. Baba Vanga dizia que a maioria das doenças começa no desequilíbrio energético do sistema digestivo. E esse pode ser um ótimo momento para reavaliar como você tem se alimentado. Não por estética, não por moda, mas por necessidade de se nutrir com consciência. Você pode perceber que alimentos que antes pareciam inofensivos agora te fazem mal, ou que sabores novos começam a te atrair. Siga isso. Confie no seu paladar interno. Seu corpo sabe. Ele sempre soube. A pele também pode dar sinais. Irritações, oleosidade, ressecamento. Pode parecer superficial, mas não é. A pele é o maior órgão do corpo. E quando ela fala, é porque algo dentro está sendo expurgado. Pode ser que você note mudanças visíveis. Mais brilho, mais vitalidade, ou um aspecto mais sereno. Isso não é só externo, é reflexo do fogo interno voltando a circular. E falando em fogo, Áries, esse é o seu elemento. O fogo da ação, da vitalidade, da vontade. Nos últimos tempos, você pode ter sentido esse fogo apagado. Uma apatia estranha, uma preguiça que não combina com você.
Isso também está mudando. A partir de 21 de maio, essa chama começa a se reacender, aos poucos, como uma brasa que recebe ar. E você vai sentir vontade de viver de novo, de se mexer, de cuidar, de amar. E é aqui que entra um ponto-chave: a energia vital. Baba Vanga falava sobre isso com frequência. Ela dizia que quando a energia vital de uma pessoa retorna, tudo ao redor começa a florescer, relações melhoram, ideias voltam, o dinheiro começa a se mover, a saúde se estabiliza. Mas tudo isso começa no corpo, no fogo que você cultiva por dentro. Por isso, essa fase não é sobre grandes transformações externas, é sobre uma reconfiguração interna, uma escolha. Você vai seguir se ignorando ou vai decidir se priorizar? Você não precisa fazer uma revolução. Comece pelo básico: um banho mais consciente, um alongamento de 5 minutos, uma caminhada no sol, um chá antes de dormir, uma respiração profunda antes de tomar uma decisão. São esses pequenos atos que agora têm grande impacto. Porque, como Baba Vanga dizia, o corpo que é honrado se torna canal de cura para o mundo ao redor. E você, Áries, tem tudo para ser esse canal. Comenta aqui embaixo se isso faz sentido para você. Seu corpo tem pedido mais cuidado? Você tem sentido esse cansaço que não tem nome? Ou já está sentindo o retorno da sua energia? Compartilha, porque às vezes, só de colocar em palavras, você se reconecta com sua própria força. E se você ainda duvida do quanto essa energia pode te transformar, espera só até perceber como tudo isso começa a mexer também com outro aspecto da sua vida que está intimamente ligado à sua saúde, às finanças. Sim, o dinheiro também responde à sua vitalidade. É estranho pensar que o dinheiro também tem energia, mas tem. Ele não é só um pedaço de papel, um número na conta ou algo que vem e vai. Ele carrega consigo intenções, medos, bloqueios, crenças. Carrega história, carrega memória. E talvez você, Áries, já tenha sentido isso mais de uma vez na vida. Quantas vezes você teve ótimas ideias, mas não conseguiu colocá-las em prática por falta de recursos? Quantas vezes trabalhou mais do que devia e recebeu menos do que merecia? Quantas vezes se viu cercado de contas, pressões, promessas vazias e um sentimento sufocante de que estava nadando contra a maré? Pois bem, isso está prestes a mudar. Segundo Baba Vanga, há momentos em que o fluxo da abundância se alinha com a energia de certos signos, não por sorte, mas por preparo. E Áries, o seu momento começa a se revelar a partir de 21 de maio. E não estamos falando de um simples aumento de renda, um dinheiro inesperado ou uma coincidência feliz. Estamos falando de uma reconfiguração energética da sua relação com a prosperidade. Essa mudança começa de dentro. Primeiro, em como você vê o dinheiro. Depois, em como você age em relação a ele. E, por fim, nos resultados que começam a se manifestar. O universo quer saber: você está pronto para receber? Sim, porque receber exige mais do que querer. Exige espaço, exige permissão interna. E Áries, por mais que seja um signo de ação, muitas vezes carrega em silêncio uma culpa profunda de desejar mais, como se fosse egoísmo, como se prosperar fosse luxo demais para quem sempre lutou. Mas não é. Baba Vanga dizia que a abundância não é recompensa. É alinhamento. Quando a alma se alinha com o propósito, o mundo responde. O dinheiro, a oportunidade, o cliente certo, o projeto que dá certo, a conversa que abre portas, tudo isso começa a surgir com mais naturalidade. Você vai notar os sinais. Pode começar com uma conversa aleatória que te dá uma ideia, ou alguém que te convida para uma parceria, ou uma dívida que se resolve mais fácil do que você imaginava. Pequenas respostas do universo dizendo: sim, agora vai. Mas atenção, a energia que começa em 21 de maio não trabalha com quem fica esperando. Ela precisa de ação, de movimento, de coragem. E coragem é algo que você tem de sobra. Só precisa lembrar. Esse é o momento de resgatar projetos engavetados, de rever aquela ideia que parecia boa demais para ser verdade, de tirar do papel o que você vinha adiando há meses, talvez anos, porque a partir de agora, as portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir.
e você precisa estar pronto para atravessá-las. Mas atravessar exige decisão. E decisão exige clareza. Então olhe para a sua vida financeira com verdade. Onde você está gastando energia que não retorna? Onde você está mantendo o que já não te dá nada em troca? Que contas você tem ignorado? Que talentos você tem escondido? Que oportunidades você deixou passar por medo? Esse ciclo vem te pedir responsabilidade com o que você cria, porque você está prestes a cocriar muito mais. E o universo só entrega quando percebe que você tem estrutura para sustentar. Não é castigo, é sabedoria. Baba Vanga falava das mudanças disfarçadas como sinais de abundância. Coisas que parecem perdas, mas que na verdade são libertações. E Áries, se algo começar a ruir nesse período, um trabalho que termina, um acordo que não se concretiza, um cliente que desaparece, não veja como derrota. Veja como preparação, como espaço sendo limpo para o que realmente é seu. E o que é seu virá. Mas precisa encontrar um território fértil, livre de ressentimento, culpa, comparação. Precisa de um Áries que se sinta merecedor, pronto, ativo, que saiba dizer sim quando a oportunidade chegar. E ela vai chegar. Talvez disfarçada, talvez sutil, talvez na forma de alguém que você nem imaginava. Por isso é hora de prestar atenção aos detalhes, ao que você sente ao fechar os olhos e imaginar uma vida financeiramente mais leve. Ao que seu coração responde quando você visualiza sua estabilidade. Você sorri? Se encolhe? Acredita ou duvida? Isso diz tudo, porque a partir de agora, a energia que você colocar na sua vida financeira vai se multiplicar. Se você agir com medo, o medo vai crescer. Se agir com confiança, a confiança vai atrair recursos. E se agir com intenção, com foco, clareza e emoção, a vida vai te surpreender. Muitos arianos vão perceber uma virada intensa, entre o final de maio e o início de junho. Pode ser um novo contrato, um trabalho que surge, um talento que começa a ser reconhecido, ou até mesmo uma série de pequenos eventos que juntos mudam tudo. Nada será coincidência. Tudo será resultado do campo energético que começou a se formar no dia 18, se intensificou no dia 21 e agora segue se expandindo. Se você está com dívidas, esse ciclo pode trazer soluções. Se você está perdido profissionalmente, pode encontrar um novo caminho. Se você está preso a um padrão de escassez, pode começar a dissolvê-lo. Mas tudo isso começa com uma escolha: agir diferente. E agir diferente exige coragem para quebrar padrões. Baba Vanga alertava para as crenças silenciosas que nos mantêm presos. Não sou bom o bastante. É difícil ganhar dinheiro. Eu nunca tive sorte com isso. Ela dizia que essas frases viram códigos no campo energético e que só mudam quando são substituídas por novos códigos, novos pensamentos, novas atitudes. Então comece agora. Escreva, afirme, visualize. Diga para si mesmo todos os dias: eu estou pronto para receber o que é meu por direito. Não é sobre ganância, é sobre equilíbrio. E equilíbrio é o que este novo ciclo vem trazer. Comenta aqui embaixo qual é o seu maior sonho financeiro nesse momento. Comprar sua casa, pagar uma dívida antiga, viver do seu talento, criar algo novo. Não importa o tamanho. O que importa é que seja seu. Nomear é o primeiro passo para manifestar. E não ache que você está sozinho nesse processo. Muitos estão acordando agora. Muitos estão sentindo o mesmo. E quando uma comunidade vibra junto, a transformação se torna coletiva. Essa é a essência da abundância budista. Reconhecer que a prosperidade começa dentro, se fortalece nas ações e se compartilha no caminho. E quando você começar a ver essa mudança acontecendo, o dinheiro circulando, a clareza chegando, as portas se abrindo, não se surpreenda se junto com isso, as suas relações também começarem a mudar. Porque quando o fluxo da vida se ativa em uma área, ele atinge todas as outras. E o próximo movimento acontece no coração. Existem fases da vida em que os vínculos mudam antes mesmo que a gente perceba. Primeiro, você começa a se sentir desconectado de alguém. Depois começa a perceber que certas conversas se tornaram forçadas, certas presenças ficaram pesadas.
Certos silêncios começaram a dizer mais do que 1000 palavras. Isso não é acaso. Isso é movimento energético. E a partir de 21 de maio, Áries, esse movimento vai se intensificar. Baba Vanga dizia que a verdadeira abundância nunca chega sozinha. Ela sempre vem acompanhada de conexões mais alinhadas, vínculos mais verdadeiros, encontros com propósito. E também vem com despedidas, porque para que o novo entre, o velho precisa sair. O que não vibra mais naturalmente se desfaz. Você já pode ter sentido isso nos últimos dias. Pessoas que antes eram constantes se afastando sem motivo aparente, conversas que não fluem mais, reações que te surpreendem. De repente você começa a perceber que está mudando e que algumas relações não te acompanham mais. Mas aqui vai uma verdade que muitos evitam. Nem todo mundo está pronto para a sua versão mais autêntica. E tudo bem, porque o amor verdadeiro, seja de amigos, parceiros, familiares, não é aquele que te mantém pequeno para não se sentir ameaçado. É aquele que celebra seu crescimento, mesmo que não entenda tudo. E é esse tipo de amor que começa a se manifestar a partir desse novo ciclo. Baba Vanga falava sobre encontros programados em planos sutis. Pessoas que aparecem em momentos exatos da vida, não como coincidência, mas como resposta a um movimento interno. Você vai reconhecer essas pessoas. Elas chegam com leveza, com acolhimento, com verdade. Elas não te cobram ser alguém, elas te enxergam. E você também vai perceber quando alguém já cumpriu o papel que precisava na sua história. Não com raiva, não com mágoa, mas com clareza. Áries, você tem um coração forte, intenso. E mesmo que muitas vezes você esconda isso atrás de atitudes impulsivas ou de uma postura independente, a verdade é que você sente tudo profundamente. E quando você ama com presença. Você dá tudo. Por isso, quando alguém te machuca ou se desconecta, a dor é profunda. Mas agora, esse novo ciclo não vem para te ferir. Ele vem para curar suas relações. Pode ser que você reencontre alguém com quem perdeu o contato, mas que ainda carrega uma conexão verdadeira. Pode ser que uma amizade antiga renasça. Pode ser que você conheça alguém novo e essa pessoa vai parecer familiar, como se vocês já tivessem se encontrado em outra vida. Nos relacionamentos amorosos, esse ciclo também mexe muito. Se você está solteiro, existe uma chance real de surgir alguém que te desafia emocionalmente, mas que te faz sentir visto, compreendido. Não será uma relação de jogos ou máscaras. Será algo mais simples, mais direto, mais profundo. Mas para isso, você precisa estar com o coração aberto. E se você está em um relacionamento, essa fase pode servir como um divisor de águas. Vai haver uma ampliação da percepção. Você pode enxergar a outra pessoa com novos olhos. Pode sentir vontade de reconectar, renovar os votos, resgatar aquilo que se perdeu no meio da correria da vida. Por outro lado, se o relacionamento já está por um fio, essa energia também pode trazer coragem para encerrar. E encerrar com respeito, com verdade, com amor. Baba Vanga dizia que quando a alma evolui, ela escolhe com mais consciência quem permanece ao seu lado. Ela deixa de tolerar o que machuca, o que diminui, o que prende, e começa a atrair pessoas que somam, que expandem, que elevam. Esse é o seu momento de fazer essa triagem, de escolher de novo, de se cercar de quem vibra na mesma frequência que você está buscando alcançar. Mas não são só os relacionamentos amorosos que passam por esse ajuste. Laços familiares também podem ser revisitados. Questões antigas com pai, mãe, irmãos, filhos, tudo pode vir à tona. E não para reviver dores, mas para limpar, para curar, para ressignificar. Pode ser que você perceba algo que nunca havia entendido antes. Uma fala, uma atitude, uma ausência. E com isso, consiga liberar o que ainda te prende a uma história que não precisa mais ser revivida. E não podemos esquecer das amizades. Baba Vanga dizia que os amigos que te acompanham nos saltos de consciência são verdadeiros guardiões espirituais. Eles seguram sua mão quando tudo parece ruir, mas também te empurram quando percebem que você está estagnado. Nesse novo ciclo, você vai perceber quem são essas pessoas. Vai sentir mais gratidão por elas.
vai querer retribuir, mas também vai precisar deixar ir quem já não compartilha da sua visão de mundo. Isso não significa cortar com raiva. Significa reconhecer que os caminhos agora são diferentes. E tudo bem, cada um tem seu tempo, seu processo, sua jornada. Essa fase também é ideal para você refletir sobre como você se relaciona consigo mesmo, como você se trata, que tipo de diálogo você mantém com sua própria mente. Você se acolhe quando erra ou se cobra em excesso. Você se permite descansar, sentir, mudar de ideia? Por que, Áries? Nenhuma relação externa será realmente boa se a sua relação interna ainda for de autossabotagem. Agora é o momento de reconexão, de olhar para dentro e perguntar: o que eu preciso nas minhas relações? O que eu posso oferecer de verdade? O que eu não aceito mais? O que eu estou pronto para viver? Essas perguntas são sementes e você já está em um terreno fértil. Você vai perceber que, a partir de agora, até os pequenos gestos ganham mais significado. Um abraço, uma ligação inesperada, uma mensagem curta, mas cheia de verdade. Tudo isso vai tocar mais fundo, porque sua sensibilidade está mais exposta e sua alma está mais pronta. Pode ser que você sinta saudade de pessoas que já se foram, fisicamente ou emocionalmente. E tudo bem, saudade é uma forma de amor que não encontrou mais espaço. Você não precisa apagar nada. Só precisa aprender a colocar cada coisa no seu lugar e seguir com leveza. Baba Vanga dizia que os relacionamentos não são destinos, são espelhos. Eles mostram onde estamos, o que precisamos aprender, o que precisamos deixar, o que precisamos amar mais em nós mesmos. E agora, Áries, você tem a chance de enxergar tudo isso com mais clareza, e é justamente essa clareza que começa a ativar outra parte sua que talvez estivesse adormecida, a sua intuição, sua criatividade, sua capacidade de ver além do óbvio e criar algo novo a partir da sua verdade mais profunda. Há momentos em que a mente silencia e o coração começa a falar, não em palavras, mas em percepções, em sensações, em sinais que você não sabe explicar, mas que sente com força. Baba Vanga chamava isso de despertar interior. E segundo suas visões, esse despertar acontece com mais intensidade quando corpo, alma e energia se alinham. Para Áries, esse alinhamento começa a florescer a partir de 21 de maio. Você pode até não ter percebido, mas sua intuição já está te enviando mensagens. Às vezes vem como uma certeza repentina, uma voz interna dizendo: vai por aqui. Outras vezes como um desconforto inexplicável que te afasta de algo ou alguém. É aquela sensação de eu sabia, que só faz sentido depois que tudo acontece. A verdade é que todos nós nascemos com esse canal aberto, mas com o tempo vamos bloqueando, por medo, por excesso de razão, por pressão externa, até que um dia algo dentro da gente resolve acordar. E quando esse dia chega, é impossível voltar atrás. Esse ciclo, Áries, está abrindo uma nova via entre você e sua sabedoria interior. E não importa se você sempre se considerou racional demais ou desconectado dessas coisas. O que está prestes a surgir não depende do que você acredita. Depende do que você está pronto para sentir. Você vai notar que está mais sensível a detalhes. Vai lembrar de sonhos com mais clareza. Vai captar o clima de um ambiente assim que entrar. Vai perceber o que os outros sentem, mesmo quando eles não dizem nada. Isso não é exagero. Isso é expansão. É o seu campo energético ampliando a percepção. E com a intuição vem a criatividade, porque as duas caminham juntas. A criatividade não é só para artistas. Criar é ter ideias, resolver problemas, imaginar novas formas de viver, transformar o comum em algo seu. E você, Áries, tem isso na essência. Só que por muito tempo pode ter abafado essa potência criativa em nome da praticidade, da produtividade, das obrigações. Mas agora você vai começar a sentir sede de expressar, talvez com palavras, talvez com arte, talvez com um projeto, talvez com uma mudança radical na rotina. Não importa o formato. O que importa é que você vai sentir que precisa colocar para fora algo que estava guardado há muito tempo. E o mais bonito é que isso vai surgir de forma leve,
espontânea, como um sopro, um insight no meio do banho, uma ideia que surge durante uma caminhada, uma solução que aparece de madrugada. É assim que a energia se manifesta quando encontra espaço. Baba Vanga falava que os sinais do destino chegam primeiro na forma de imagens. Por isso, ela incentivava tanto o hábito de anotar sonhos, registrar ideias, prestar atenção aos símbolos que se repetem. E é isso que você pode começar a fazer agora. Você pode, por exemplo, começar um diário intuitivo. Não precisa ser algo complexo. Apenas um caderno onde você escreve o que sentiu ao acordar, o que sonhou, qual ideia surgiu do nada, quais coincidências aconteceram no dia. Ao fazer isso, você está treinando sua escuta interna. Está dizendo ao seu inconsciente: eu estou atento. E quando você escuta, ele fala mais. Esse ciclo também pode trazer o despertar de dons que estavam adormecidos. Facilidade para ensinar, curar, orientar, escrever, cozinhar, decorar, liderar, inspirar. Dons que não precisam de diploma. Eles só precisam de espaço para florescer. E agora, Áries, você está mais fértil do que nunca. Mas aqui vem um aviso. Não espere que tudo seja claro no começo. Às vezes, a intuição não dá respostas prontas. Ela só aponta o próximo passo. Ela diz, vai, mas não explica por quê. Ela avisa, não entra, mas não mostra o perigo. E é por isso que confiar nela exige coragem. Aquela coragem que você tem, mas que talvez tenha esquecido de usar nesse campo. Você pode se sentir estranho no início, em dúvida. Pode pensar que está inventando, que é coisa da sua cabeça. Mas à medida que você começa a seguir esses impulsos, tudo ao redor começa a se encaixar. Você conhece pessoas novas, atrai situações alinhadas, toma decisões mais assertivas, sente mais leveza, porque o universo conspira a favor de quem age com verdade. E com isso, você também vai começar a filtrar melhor as informações que recebe. Vai perceber que certas opiniões já não fazem mais sentido, que certos conteúdos te esvaziam, que certas conversas te desconectam. E ao mesmo tempo, vai se sentir atraído por temas novos. Espiritualidade, autoconhecimento, energia, propósito. Tudo isso é sinal de que sua consciência está em expansão, de que você não está mais vivendo no automático. Você está escolhendo, está sentindo, está criando. E quando esse canal entre você e o invisível começa a se fortalecer, algo ainda mais poderoso acontece. Você começa a confiar em si como nunca antes, não mais porque os outros aprovam, mas porque você sente, você sabe, no fundo sempre soube, só tinha esquecido de escutar. E é por isso que esse ciclo também pode ser marcado por uma força de decisão muito grande, uma clareza que chega do nada, uma vontade de fazer o que você vinha adiando, uma certeza que corta o medo, uma coragem silenciosa, mas inabalável. Você vai sentir, no corpo, no peito, na respiração. E quando isso acontecer, será impossível ignorar. Aliás, comenta aqui embaixo. Você tem sentido a sua intuição mais ativa? Já teve alguma ideia que veio do nada nos últimos dias? Já pressentiu algo e depois confirmou? Compartilhar essas experiências pode não só validar o que você sente, mas também abrir caminho para que outros façam o mesmo. E se você está começando a duvidar se tudo isso é real ou imaginação, eu te digo, confie no que você sente antes de confiar no que os outros dizem. Baba Vanga dizia que o saber mais puro é aquele que não precisa de provas para ser vivido. E é esse saber que começa a florescer dentro de você agora. O saber do instinto, da alma, do coração que não mente. Essa sabedoria vai guiar suas próximas ações. Vai te ajudar a decidir o que vale continuar, o que precisa acabar, o que deve nascer. Vai te mostrar o caminho, mesmo que ele ainda pareça escuro, porque às vezes basta uma faísca de dentro para iluminar tudo por fora. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Como essa energia de clareza e intuição começa a se transformar em decisões concretas, escolhas práticas e ações que mudam o rumo da sua vida. Quando tudo começa a se alinhar dentro da gente, algo muda no modo como enxergamos a vida. De repente, o que antes parecia impossível, agora só parece difícil. E o que antes era difícil,
agora parece necessário. Áries, você está exatamente nesse ponto, entre o que você já sabe e o que precisa fazer com isso. O ciclo que começou a se formar em 18 de maio e que atinge sua plenitude em 21 de maio, não veio apenas para trazer sensações, percepções e mensagens espirituais. Ele veio para preparar você para agir, para escolher, para decidir. E aqui está a chave. O universo pode abrir 1000 portas, mas só você pode atravessar. Baba Vanga costumava dizer que a vida nos envia sinais antes de enviar consequências. E que quando o espírito está pronto, o mundo se curva em oportunidades. Mas oportunidades não esperam. Elas chegam, testam seu preparo, sua coragem e partem. Se você hesita demais, perde o ritmo. E se perde o ritmo, leva tempo até o ciclo se repetir. Você pode estar em frente a um desses momentos agora. Talvez você já saiba o que precisa ser feito. Encerrar uma relação, começar um projeto, mudar de cidade, cuidar da saúde com mais verdade, pedir perdão, se afastar, recomeçar, falar, o que for. E talvez você tenha sentido tudo isso com mais clareza nas últimas semanas, mas ainda esteja esperando o momento certo. A verdade é que o momento certo é aquele em que você se move, porque é o seu movimento que ativa a sincronicidade, que aciona a energia da mudança, que transforma as coisas de dentro para fora. Esperar que tudo esteja perfeito antes de agir é como esperar o mar se acalmar para aprender a nadar. Você precisa entrar mesmo com as ondas, e o universo ama quem age com intenção. Não é sobre sair fazendo tudo de forma impensada. É sobre agir com alma, com presença, com o coração em paz, mesmo com medo, mesmo com incerteza, porque coragem não é a ausência de medo, é a decisão de ir apesar dele. E isso, Áries, está no seu DNA. Agora é hora de usar esse impulso para algo maior. Baba Vanga via esse tipo de momento como um marco de transição energética, um ponto de não retorno, a partir do qual você não volta a ser quem era. E não por perda, mas por amadurecimento. As decisões que você tomar entre agora e os próximos dias podem definir o tom dos próximos 6 meses. E até mais. Isso não é exagero, é frequência. O que você coloca em movimento agora ganha velocidade. A energia do momento é como o vento a favor. Se você levantar a vela, ela te leva mais longe. Se ficar parado, você fica à deriva. E sim, algumas decisões podem ser desconfortáveis, podem desagradar, podem confundir os outros, mas esse é o momento de deixar de viver em função da expectativa alheia, de honrar a sua verdade, de dar prioridade à sua voz interna, porque no fim, é com você que você convive todos os dias. Pense com carinho. Quantas coisas você tem deixado para depois? Quantas escolhas você adiou esperando um sinal? Quantos caminhos você não seguiu por medo de perder o que já nem faz sentido? Agora, com tudo que já foi despertado em você, corpo, saúde, emoções, vínculos, criatividade, intuição, a escolha se torna inevitável. Você está mais claro, mais lúcido, mais alinhado. E isso significa que não há mais desculpas internas para continuar em cima do muro. E olha que interessante, você não precisa decidir tudo de uma vez. Às vezes, uma escolha pequena já é suficiente para mudar o fluxo. Um telefonema, um pedido de demissão, um sim sincero, um não corajoso, um início, uma despedida. Cada gesto é uma semente, e agora o solo está fértil. Baba Vanga alertava que o maior erro de quem recebe uma mensagem espiritual é tratá-la como uma curiosidade, como algo bonito de ouvir, mas que não se aplica à vida prática. Ela dizia que a sabedoria só vira transformação quando vira ação. E é isso que o universo está te oferecendo agora. A chance de transformar sua sabedoria em ação real. Você pode ter medo. Tudo bem? Sentir medo não é o problema. O problema é deixar o medo decidir por você. O medo te protege do perigo, mas também pode te paralisar diante da oportunidade. Então escute seu medo, agradeça e siga com ele ao lado. Não no controle. Talvez você esteja se perguntando, e se eu errar? Mas e se der certo? E se for esse o passo que faltava para a sua vida se destravar? E se for justamente essa escolha que abre todas as outras?
Não saber o que vem depois é parte do processo, porque a clareza completa nunca vem antes da decisão. Ela vem depois. Ela vem enquanto você anda. É como atravessar uma ponte na neblina. Cada passo revela o próximo, mas só se você caminhar. E sim, nem todo mundo vai entender. Algumas pessoas vão te questionar. Vão dizer que você está sendo impulsivo, radical, sonhador. Vão projetar o medo delas em você. Mas a verdade é que você não vive a vida delas. E ninguém, além de você, sente o que seu coração está gritando agora. Então, qual é a decisão que você já sabe que precisa tomar? Talvez seja sobre trabalho, talvez sobre amor, talvez sobre você mesmo. Só você sabe. E mesmo que ainda pareça difícil, a energia agora está a seu favor. Use-a. Deixe-se levar por esse impulso sagrado que quer te tirar da estagnação. A vida está se movendo e ela está esperando que você diga o primeiro sim. Comenta aqui embaixo. Qual decisão você sente que está batendo na sua porta? O que você está pronto para mudar, mesmo que seja assustador? Esse comentário pode ser o começo de tudo. Quando você escreve, você se compromete, você declara. E isso tem poder. E o mais bonito de tudo é que você não precisa saber como tudo vai acontecer. Precisa apenas dar o primeiro passo, porque depois dele, a vida começa a te encontrar no caminho. E agora, Áries, depois de tudo que já foi ativado dentro de você, do corpo à alma, dos vínculos à intuição, da escuta à coragem, é hora de lembrar por que você chegou até aqui. E é aí que entra o que será o fechamento desse processo todo. Porque o que vimos até agora só terá sentido se você lembrar de uma coisa essencial. Você não está sozinho. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu cada palavra, cada sinal, cada energia que falamos nesse vídeo. E de verdade, isso não é pouca coisa. Isso é consciência, é presença, é um chamado sendo atendido. E só por isso eu já quero te agradecer profundamente, mas também quero te lembrar de algo essencial. O que começa agora não termina aqui. Vamos recapitular juntos? Desde o início, falamos sobre um ciclo que começou sutilmente em 18 de maio e que atinge um ponto crucial em 21 de maio de 2025. Uma data marcada por energia de virada para quem é de Áries. E talvez, se você está aqui, é porque essa energia te escolheu de algum modo. Falamos do corpo e de como ele está pedindo mais atenção, mais pausa, mais cura. Você entendeu que o cansaço, as dores e até os impulsos por mudança são formas do seu sistema gritar por renovação. E a partir de 21 de maio, essa cura começa a encontrar caminhos reais. Falamos também da sua vida financeira, de como ela esteve travada, sufocada, instável, e de como, a partir de agora, ela pode se abrir. Não como mágica, mas como reflexo das suas decisões. O dinheiro vai começar a responder à sua coragem, à sua ação, ao seu propósito. Entramos depois nos seus relacionamentos e você viu que o que estava desequilibrado vai precisar ser olhado, que laços podem ser curados, outros liberados, que pessoas novas estão vindo, mas também que você precisa estar preparado para reconhecer quem é de verdade e quem está só ocupando espaço. Depois, abrimos espaço para falar da sua intuição e criatividade. E se você sentiu arrepios, se lembrou de sonhos, teve ideias nos últimos dias, saiba que isso não é à toa. Baba Vanga falava desse tipo de despertar com muito respeito. Ela sabia que quando uma pessoa começa a ouvir sua alma, nada mais a segura. E então, chegamos no momento das decisões. Você compreendeu que não dá mais para esperar o momento certo, que não dá mais para viver em cima do muro. O universo está empurrando, sim, mas ele não vai fazer por você. Ele vai caminhar com você se você der o primeiro passo. E agora, aqui estamos, no fim do vídeo, mas no começo de uma nova etapa. Uma etapa de ação, de consciência, de expansão. Uma etapa em que você pode finalmente sair do ciclo repetitivo de estagnação e se mover em direção a uma vida que faça mais sentido. Uma vida com mais leveza, mais verdade, mais abundância. E é por isso que eu te faço agora um pedido importante, que vai muito além de um gesto simbólico. Se inscreva no canal Abundância Budista.
Se você sentiu que esse conteúdo falou com você, se você quer continuar recebendo mensagens como essa, se você quer acompanhar essa jornada de perto, a sua inscrição é o que nos permite continuar. Clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho. A gente posta novos vídeos diariamente e cada um deles é feito com muito cuidado, muita pesquisa, muita alma. Deixe seu like também, porque o YouTube só entrega esse tipo de conteúdo para mais pessoas quando ele percebe que está gerando impacto real. E agora, o mais importante de tudo, deixe o seu comentário. Quero saber, qual parte desse vídeo mais te tocou? Qual é o seu maior sonho nesse momento? Que decisão você sabe que precisa tomar, mas ainda não teve coragem? Você já sentiu essa energia se movendo em alguma área da sua vida? Pode escrever livremente. Sua verdade pode inspirar alguém que vai ler. Seus sentimentos podem liberar outros. E, além disso, quando você escreve, você se compromete com a sua própria jornada. Então comenta. Muito. Escreve o que for. Esse espaço aqui é seguro. E é seu também. E se você sentiu que esse vídeo fez diferença para você, que trouxe clareza, que te deu força ou te emocionou de alguma forma, eu quero te pedir mais uma coisa, que faz uma diferença enorme para a gente. Apoie o canal usando o seu botão Valeu Demais. Essa é uma forma direta de nos ajudar com os custos do canal, da edição, da produção, da pesquisa, da escrita. Acredite, dá muito trabalho fazer conteúdos assim todos os dias. Cada doação, mesmo que pequena, ajuda demais. Nos ajuda a manter o canal vivo, crescer, melhorar a qualidade e levar esse tipo de mensagem para muito mais pessoas que também precisam. Então, se você puder e sentir no coração, clique em Valeu Demais e faça uma doação. Não é obrigatório, mas é uma forma de nos ajudar a seguir nesse caminho com mais força, mais presença e mais abundância para todos. Áries, o que começou a se mover dentro de você não pode mais ser ignorado. E agora que você já viu, já sentiu, já entendeu, o próximo passo é seu. A gente vai seguir aqui, postando, guiando, lembrando você todos os dias de que é possível sim viver uma vida com mais sentido. E se você precisar voltar nesse vídeo, quantas vezes quiser, volte. Esse conteúdo é seu. Ele é uma âncora, um lembrete, uma porta aberta. Agora comenta aqui embaixo. Eu quero te ler. E o universo também.